Com o tempo, Luísa foi perdendo o medo de ser descoberta. Ela vagava sem rumo pelas ruas da cidade, com os pensamentos girando como redemoinhos, e a dúvida constante se tornou um fantasma que a acompanhava, sussurrando medos em seus ouvidos. Cada escolha, cada decisão parecia um peso desproporcional, uma carga de energia que a paralisava mais do que a movia. Ao passar por uma pequena livraria de bairro, lembrou-se do café e daquele recanto de poesia da Bahia que ela tanto amava, um passado que parecia pertencer a outra vida, tão alheia à sua realidade atual. Pensou em entrar, hesitou ao tocar a maçaneta da porta e acabou desistindo. O atendente a observou de longe. Ela continuou na calçada, olhando para a vitrine e para os livros dispostos como pequenas ilhas de certeza em um oceano de dúvidas. Uma citação em uma capa chamou sua atenção. A verdadeira sabedoria está em aceitar a incerteza. A frase reverberou em sua mente como uma melodia calmante. Talvez o segredo não esteja em achar respostas definitivas, mas em aprender a conviver com as questões que moldam o caminho. Com um suspiro contido e um propósito mais nítido, ela retomou o caminho. A névoa ainda cobria o mundo, mas decidiu enfrentar o que viesse com olhos firmes. A ausência de respostas não era um fardo insuportável, mas parte do percurso. Era necessário aceitar. Os altos e baixos, afinal, seriam constantes. Em um entardecer qualquer, em meio aos sons dos talheres nos pratos, uma luz surgiu, carregada de uma nova carga de esperança. Thomas e Luísa estavam na sala de jantar, cercados por amigos. A noite avançava, sem grandes revelações, até que Mateus, com um semblante tenso, soltou uma informação. Guilherme havia sido preso e encaminhado ao presídio Tiradentes. Thomas inclinou-se para a frente, com seus olhos fixos no jovem, enquanto absorvia a novidade. Voltou-se para Luísa, preocupado. Sério? O que aconteceu com ele? Ninguém sabe, mas ele já saiu. Que estranho. Em que será que ele se envolveu? Thomas se levantou e começou a recolher os pratos e copos. Ana, me ajuda a lavar os pratos? Claro. Luísa recolheu o restante das louças e seguiu Thomas. Guilherme mora aqui perto. Estudou comigo. Talvez eu consiga conversar com ele. Vou até lá. Você continua com a louça. Não é tarde? Não, é tranquilo. Sei que eles costumam ficar acordados até altas horas. Já volto. Thomas pegou um casaco e saiu. Tocou a campainha da casa de Guilherme e foi atendido pela mãe do rapaz. Ela abriu um sorriso cansado e fez um aceno. Olá, dona Irene. Quanto tempo? Como vai a senhora? Oi, filho, estou bem. Você andou sumido. É a correria do trabalho. E o Guilherme? Está por aqui? Guilherme está fora. Foi para um sítio no interior. Dona Irene falou com um tom de resignação. Está ajudando meu irmão na mercearia da família. E ele volta quando? Não sei se volta tão cedo, filho. Entre um pouco. Acabei de tirar uma torta do forno. Thomas entrou e a conversa continuou. Ouvi que Guilherme teve problemas. Ele está bem? Está sim. Essas coisas de gente jovem. Se meteu em confusão na fábrica. Queria fazer greve. Foi demitido, arrumou desavenças. Mas o pior aconteceu com Antônio, lembra dele? Foi preso por desacato e passou 6 meses confinado. Nossa, não sabia. Espero que ele esteja bem. Dona Irene, com um tom de incredulidade. Antônio dividiu a cela com Guilherme. Esses meninos só dão dor de cabeça. Acabou de sair. 6 meses por desacato. O mundo está virado do avesso, meu filho. Thomas absorveu cada palavra com crescente preocupação. A menção de Antônio era uma pista a qual não podia ser negligenciada. Apesar de ter perdido contato com Antônio, não seria difícil encontrá-lo. Dona Irene, foi bom falar com a senhora. Agradeço pela torta e pelo cafezinho. Estavam uma delícia. Imagina, filho. Volte sempre. Encontrar Antônio era agora essencial. Cada minuto parecia acelerar o tempo. Cada informação se tornava um passo mais próximo da verdade. E o peso das palavras daquela mãe se misturava com a pressão crescente do que estava por vir. Ao voltar para casa, Thomas contou a Luísa as novidades e prometeu que,
Na manhã seguinte, procuraria Antônio. Naquela noite, Luísa trabalhou até tarde, imersa na produção dos espetáculos. Além disso, recebeu uma convocação para uma nova missão, que a afastaria por alguns dias. Não podia contar a Thomas sobre isso. Tentava encontrar uma justificativa plausível para sua ausência, mas as palavras lhe escapavam. Ela sabia que qualquer desculpa que inventasse pareceria frágil diante da crescente tensão que ambos viviam. Já amanhecera e Luísa ainda dormia. Ela ficou acordada até o início da madrugada, e naquela manhã demorou para sair da cama. Ana, acorde, tenho novidades. Thomas sacudiu Luísa, enquanto lhe entregava um copo de café. O que aconteceu? Luísa, ainda sonolenta, ajeitou-se na cama. Consegui falar com Antônio. E então? A curiosidade de Luísa era evidente. Thomas contou que Antônio, um conhecido da faculdade, teve contato com Gaspar. Querida, Antônio deve ter informações sobre o paradeiro dele. Conseguimos. Vamos? E como encontramos esse Antônio? Já falei com ele. Levante e se arruma. Vamos encontrá-lo em 1 hora. Luísa se levantou rapidamente, entrou no banheiro e abriu o chuveiro. Gritou para Thomas, já desço. Preciso de 5 minutos. Thomas e Luísa se dirigiram para a biblioteca municipal, onde encontrariam Antônio. Ana, ele fez os primeiros 2 anos de música na escola de artes, mas desistiu das aulas teóricas. Agora é um operador de som para um grande artista. Trabalha com nomes renomados, mas é meio excêntrico, sabe? Enquanto esperavam na biblioteca, em uma área mais reservada, Thomas observou pela janela Antônio estacionando. Ana, não estranhe se ele for um pouco extravagante. É o jeitão dele, não é por mal. Ele foi preso por proteger os amigos da guerrilha no Vale do Ribeira. É ponta firme. Ele está chegando. Não tinha sido por desacato? Não. Por isso ele ficou detido no mesmo presídio. Os envolvidos em questões políticas estão sendo encaminhados para lá. O clima estava carregado de tensões. Thomas e Luísa se preparavam para o encontro, conscientes de que cada fragmento de informação poderia ser essencial para descobrir pistas sobre Gaspar. Antônio se aproxima, puxa uma cadeira e senta-se. Fala, Thomas. Quanto tempo, bicho? Pô, cara, não nos vemos há um tempão. Pois é, faz tempo mesmo. Como você está, cara? Que loucura esse tempo que vivemos. Pois é, amigo. Fiquei 6 meses na prisão. Desse tempo, metade estava levando porrada. É foda. A barra está pesada. Sinto muito, cara. Tudo bem. Aqueles canalhas me odeiam. Não conseguiram acabar comigo. Sabe que sou sangue ruim, né? Tentaram arrancar palavras da minha boca. Eu fingi ser mudo. Ficava usando as mãos. Eles ficaram putos. Depois chamaram um intérprete. Aí fudeu. Acabei apanhando a noite toda porque perceberam que eu estava fingindo. Pô, cara, sou músico, não ator. Luísa abre um pequeno sorriso, achando Antônio engraçado. Antônio se vira para Luísa. Você deve ser Ana. Muito prazer. Thomas comentou por telefone que você busca pistas do paradeiro do seu namorado. Sim, você consegue ajudar? Tenho informações de que ele foi transferido para o Tiradentes. Veja, durante o período que fiquei na prisão, dividi a cela com um homem calado que chamavam de Gaspar. Como o nome não é comum, imagino que seja o seu namorado. Na cela em que ficamos, confinados, havia pelo menos 8 homens. Ele ficava a maior parte do tempo sozinho, não interagia muito com as pessoas. Como esse homem? Deu para perceber que o cara é boa pinta, mas estava todo fudido. Deve ter uns 50 anos, tinha barba comprida, meio grisalha, cabelos lisos desalinhados, uma cicatriz bizarra nas costas. Meu Deus, é ele sim. Não se trata de uma casualidade. Imaginei, não há tantas pessoas com esse nome. Mas serei sincero. Quando Thomas comentou, imaginei que fosse uma coincidência. Por que diz isso? O cara é coroa e você é bem mais nova. Bom, entendi o porquê de ele estar tão apaixonado. Você é muito bonita. Cara, você pode se concentrar no assunto com seriedade? Thomas interfere. Pô, bicho, foi mal. Desculpe, Ana. Tudo bem, Antônio. Por favor, continua. Bom, teve um dia em que ele estava bem agoniado, queimava em febre. Achei que estava delirando quando disse que sonhava em sair para ver a menina da Praia do Sul, de cabelos longos e vermelhos. Por favor, continue. Calma, brotinho. Ele estava mal, mas estava vivo. Ele falava de um jeito um tanto estranho, ficava citando autores, filosofando. Meio piradão, velho.
É ele, sim, Luísa se emociona. Bom, ele só não estava pior porque se apegava à ideia de te encontrar fora daquele inferno. Ao menos era o que ele dizia. Que tinha deixado uma menina linda numa baía e precisava voltar para ela. Luísa está agitada. Quer saber mais. Antônio, quando vocês tiveram contato, sabe dizer com precisão? Há 2 meses ou 3, não sei. O tempo dentro da prisão tem um caminhar diferente. Lamento não poder ajudar mais. Não recordo muitas coisas. Eu não conversava com ele, apenas estivemos na mesma cela durante uns dias. E como te disse, ele era caladão. Por favor, tente recordar mais detalhes. Talvez informações de outros detentos. Quando você saiu, ele ainda estava lá? Você saiu quando? Calma. Bom, saí há 2 semanas. E sim, ele ainda estava lá. Você tinha mesmo cabelos vermelhos e longos? Sim, cortei e colori para despistar os milicos. Esperta, ele tinha razão. Você é muito bonita. Tinha? Sim, o cara estava mal. Não posso mentir. Estava todo estrupiado. Vai saber se ainda está vivo. Lá dentro é assim. Pô, cara, pega leve, disse Thomas. Achei que vocês quisessem a verdade. Desculpa, foi mal, Ana. Bom, uma ideia é falar com Agenor. Ele saiu há 2 dias, conhece todo mundo. Sabe aqueles caras que falam pelos cotovelos? Pode ter notícias mais atualizadas. Ele também dividiu a prisão com Gaspar. Não sei se chegou a se aproximar dele, se conversaram, mas penso que vale a pena tentar. Ah, o cara, o tal Gaspar, era pianista, sei disso, pois alguém comentou quando eu disse que era técnico de som de concertos musicais. É ele, agora não tenho mais dúvidas. Onde encontramos esse Agenor? Por favor, diga-me onde posso encontrar essa pessoa. Não faço ideia, mas tentarei descobrir. Ele costumava ficar na Lapa, na casa de um primo. Vou ver o que consigo e aviso vocês. Obrigado, Antônio. Valeu, brotinho. Bom te ver, cara. Valeu, se cuida. Antônio se retira. Luiz e Thomas se olham, ficam em silêncio. Thomas apoia suas mãos sobre os braços da amiga. Ana, as notícias são boas. Sabemos que Gaspar está vivo e onde ele se encontra. Sim, vamos aguardar. Antônio vai buscar informações sobre o Agenor. Querido, e se ele estiver muito ferido? Antônio disse que ele estava mal, que quase não falava. Não pense nisso, seja otimista. Nós o encontramos. Quero ir até essa penitenciária. Ana, é arriscado. Você não pode. Eu sei, é perigoso, mas não aguento mais essa espera. Te entendo, Ana, mas vamos esperar até o início da semana. Se o Antônio não tiver novas informações, buscamos uma alternativa, combinado? Até porque neste presídio, os militares não deixam os presos receberem visitas. Vamos? Tem um ensaio depois do almoço. O governo militar tinha uma estratégia precisa para quebrar a resistência dos presos. Era uma combinação de isolamento e pressão psicológica. Não se tratava apenas de desgaste do corpo, mas de erradicar qualquer esperança. Famílias desesperadas lutavam por notícias, mas recebiam apenas silêncio. A ausência de informações alimentava a desesperança. Cada segundo sem resposta era uma eternidade. Nos centros de detenção, a rotina era uma sequência interminável de tortura e violência. Os prisioneiros enfrentavam interrogatórios brutais, planejados para quebrar a resistência mental e emocional. Os militares sabiam que a verdadeira destruição não vinha só do sofrimento físico, mas da desumanização. A tortura era meticulosa, uma ferramenta para transformar a obstinação em desespero. O governo queria criar um ambiente onde a resistência se tornasse insuportável, onde a ideia de luta se desfizesse sob o peso da desesperança e do medo. Luiz enfrentava essa realidade com a consciência de que, apesar de dolorosa e incerta, sua batalha era parte inevitável da sua trajetória de vida. Dias depois, Thomas e Luísa continuaram sua busca por informações. A verdade parecia sempre escapar, como nuvens que se desvanecem ao vento. A cada nova pista, o desânimo se aprofundava. Thomas encontrou Antônio, esperando que suas palavras trouxessem alguma luz. Mas o que ele revelou não trouxe o alívio esperado. Thomas, sinceramente, não sei se podemos confiar no Agenor. Ele está um pouco perturbado e suas palavras não fazem sentido. Suas frases são desconexas. Mesmo assim,
Vou te contar o que ele disse. Claro, cara, agradeço, respondeu Thomas, tentando manter a esperança. Agenor mencionou que Gaspar voltou para Porto Alegre para novas inquirições. Segundo ele, a pressão dos militares sobre Gaspar está pegando forte no sul, onde ele havia liderado com seus companheiros programas de interceptação de armas do exército. O bicho está pegando para o cara. Parece que ele era grande no esquema da resistência. Sério? Foi novamente transferido? Ele falou algo mais? Pois é, não. Agenor contou isso e depois fechou o bico. Está perdido. Tentei desenrolar mais a conversa, mas ele ficou na maior tensão. Ele não está bem. Passou o rolo com os militares. Mas o cara não está nem falando direito. A cadeia fez mal para ele. Complicado, cara, entendo. Mas valeu, irmão. Obrigado por tentar, disse Thomas, com um misto de frustração e gratidão. Imagina, vivemos tempos difíceis. Espero ter ajudado, cara. Boa sorte. Thomas e Antônio se despediram e, mais uma vez, encontravam-se diante de relatos divergentes e sem esclarecimentos. Luísa, que acompanhava de perto cada nova pista, estava desanimada. As palavras de Antônio tornavam evidente que a libertação de Gaspar parecia uma possibilidade distante. A cada dia ficava mais claro que ele permaneceria detido sob o controle do exército. Para os militares, Gaspar era uma peça-chave, essencial para o desfecho das investigações e para a desarticulação dos grupos. No crepúsculo constante que parecia ter tomado conta do mundo, Luísa olhava pela janela. Seu olhar perdido na penumbra se prolongava para além do horizonte. Ela se questionava se existia algum lugar onde a luz ainda resplandecia, onde a esperança não era somente um termo armazenado em livros. Os últimos meses haviam sido uma sucessão de noites intermináveis, e a sensação de estar à deriva, distante de um porto seguro, era esmagadora. Mas apesar da sensação de desolamento, Luísa não podia se permitir sucumbir à descrença. Havia uma chama interna que se recusava a apagar, uma necessidade de buscar a luz mesmo quando parecia impossível encontrá-la. Nas andanças com a trupe e nas longas excursões, Thomas e Luísa sentiam a proximidade crescente entre si. Dia após dia, a convivência imposta os tornava cúmplices, quase inseparáveis. Tornaram-se amigos íntimos. Numa dessas excursões, ela ficou trancada do lado de fora do quarto da hospedaria. A porta estava emperrada, imóvel. Thomas, ao sair para encontrar os amigos, percebeu que a amiga estava com problemas. Sorriu e se ofereceu para ajudar. O que aconteceu? Não sei, está travada. Já desci, mas não há ninguém na recepção do hotel. Não consigo entrar. Era uma pousada pequena, dessas de cidades interioranas, e não havia como solicitar outra chave ou alguém para abrir a porta. Thomas ofereceu que ela dormisse em seu quarto, pois estava saindo e só voltaria pela manhã. Sem opção, Luísa aceitou. Ana, este hotel não tem serviço noturno. O rapaz da recepção só chega pela manhã. Sugiro que você fique no meu quarto. Mas e você? Não se preocupe. Vou sair com os amigos que moram aqui na região e dormirei na casa deles. Volto amanhã bem cedo para te buscar, combinado? Está bem. Estou precisando dormir. Estou muito cansada. Pegue a chave. No banheiro há produtos sobre a bancada da pia. Pode abrir minha mala e vestir uma das minhas camisas. Amanhã resolvemos isso e pegamos os seus pertences. Ele a olha com ternura. Deu um beijo no rosto da amiga e partiu. No quarto da hospedaria, um quadro do Sagrado Coração de Jesus decorava o pequeno cômodo. Luísa observou a imagem, o coração fora do peito, cercado de espinhos e em chamas. Analisou a imagem. Seu corpo sofria pela dor da perda, ardia como aquele peito aberto e divino. Os espinhos também a feriam, como aqueles homens torturados. Ela buscava o repouso para o corpo e para a mente, mas não encontrava paz. Abriu a mala de Thomas, cheirou uma de suas camisas, sentiu falta do amigo. Estava carente, via-se só. Pela manhã foi acordada por Thomas com uma flor e um poema, assim como Gaspar tinha feito naquela noite de amor. Ela não disse nada, nenhuma palavra, mas o abraçou, emocionada. Ficaram um bom tempo juntos,
até que ele a chamou para o café da manhã. Thomas a cortejava, entendendo que um dia ela se renderia aos seus flertes. Estava apaixonado, admirava seus ideais, sua garra, respeitava seus sentimentos e seu tempo, mas não conseguia aceitar a ideia de que ela poderia perecer naquela luta incessante. O desaparecimento de Gaspar já deixava pistas de que ele jamais seria encontrado. Ele gostava demais dela para aceitar que continuasse sofrendo tanto. Dias depois, de volta a São Paulo, Thomas a presenteou com um livro. Nas páginas, um convite para um recital. Ele conhecia a paixão de Luísa por música clássica e sabia que ela ia gostar. E assim, com o peito sufocado e a mente cheia de perguntas, Luísa se preparou para o concerto, certa de que, mesmo nas trevas mais densas, havia uma chance, uma faísca de vida esperando para ser vivida. Era um concerto no Teatro Municipal, e o solista da noite era um pianista. Impossível não associar o músico a Gaspar. Ela assistiu ao espetáculo quase o tempo todo em silêncio. No intervalo, foi até o banheiro, sentia calor e queria refrescar o rosto. Ainda no lavabo, percebeu que 2 produtoras responsáveis pela montagem do concerto estavam no recinto. Elas conversavam sobre a agenda do teatro. Luísa interrompeu. Boa noite. Desculpe atrapalhar a conversa de vocês. Gostaria de uma informação. Vocês têm um minuto? Uma das organizadoras do evento, de forma muito prestativa, respondeu. Claro, pode falar. Vocês têm aqui no teatro algum registro dos eventos que aconteceram nos últimos anos? Moça, com certeza o gerente administrativo do teatro sabe informar. Estamos apenas acompanhando a orquestra, não temos acesso a esses dados. A jovem apoiou uma pasta sobre a bancada da pia, abriu um caderno, rasgou um pedaço da página e anotou o contato do funcionário do teatro. Luísa pegou a anotação e agradeceu. Ligarei para ele, obrigada, meninas. As jovens se despediram. Luísa dobrou e guardou o pedaço de papel na bolsa. Pretendia, no dia seguinte, buscar registros dos maestros que se apresentaram no equipamento cultural. Luísa reencontrou Thomas. Eles permaneceram mais um tempo no salão principal. Depois de alguns minutos, entraram na sala de concertos para a segunda parte do espetáculo. Ao término, ao descerem a escadaria do teatro, Thomas não resistiu e a beijou. Ela retribuiu. O sol começava a se levantar sobre a cidade, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Luísa caminhava pelas ruas com um propósito renovado, sua mente ainda ecoando as dúvidas e os anseios que a acompanhavam nas últimas semanas. O Teatro Municipal, com sua fachada de grandeza indiscutível e suas portas majestosas, parecia um portal para um mundo de segredos e histórias esquecidas. Depois de uma longa e cansativa espera, o momento finalmente chegara. Uma reunião com o administrador do teatro. Ela esperou no hall de entrada antes de ser levada à sala de reuniões, onde o administrador de meia-idade a aguardava. Bom dia, meu nome é Ana. Estou escrevendo um livro sobre o programa cultural realizado por instituições teatrais. Meu objetivo é escrever sobre as orquestras que se apresentaram nos últimos anos no espaço, reunindo nomes dos regentes e solistas convidados. O senhor poderia colaborar com o meu trabalho de pesquisa? O administrador sorriu, claramente impressionado com o projeto. Que trabalho sensacional! Claro, posso ajudá-la. Temos registros das apresentações realizadas nos últimos 10 anos. Inclusive dados sobre a quantidade de público presente, valores cobrados por ingressos e outras informações relacionadas aos borderus. Vocês possuem registros fotográficos? Guardamos para inventários os materiais gráficos das peças, como cartazes, matérias de jornais e panfletos usados na divulgação. Temos algumas fotos das apresentações também. Preciso realizar algum pedido formal para analisar esses materiais? Não é necessário. Você tem minha permissão para examinar os materiais aqui na administração. Se quiser, pode usar a mesa lá do fundo. Agradeço muito. Espere aqui. Vou buscar algumas pastas e caixas. Luísa respirou aliviada e agradeceu, sentindo uma onda de esperança. A busca por informações poderia lhe dar as pistas necessárias
para tentar descobrir o nome verdadeiro de Gaspar. Enquanto o administrador se afastava para buscar os documentos, Luísa preparava-se para mergulhar em uma nova etapa de sua busca. Logo, ele retornou junto com outro rapaz, carregando algumas pastas e 3 caixas grandes. Acomodaram parte do acervo sobre a mesa e colocaram o restante no chão. Fique à vontade. Se precisar esclarecer alguma dúvida sobre a classificação dos materiais, é só me chamar. Obrigada. Por quase uma semana, Luísa examinou documentos detalhados sobre concertos realizados nos últimos anos. Ela ficou dias concentrada no acervo. Gaspar havia comentado sobre uma apresentação no Municipal. Informações sobre ele poderiam estar naquelas caixas. No 5º dia, ela anota outro caixote, retira o lacre, liberando os papéis empoeirados e começa a folhear cada um, lendo os jornais e analisando os borderôs. Observa os nomes de grupos orquestrais, cameratas, seus integrantes e maestros. Após algumas horas, encontra uma matéria jornalística com a foto de um regente estampando a capa do caderno de cultura. Na imagem, um homem de perfil regendo a apresentação. Apesar de a imagem não estar tão nítida, ela acredita que aquele homem seja Gaspar. Apressadamente, começa a ler a notícia que anuncia uma turnê. No enunciado, Roberto Lima é o solista do concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentará no dia 30 de novembro no Teatro Municipal. Junto ao corpo orquestral, Lima interpretará o Concerto para Piano e Orquestra número 2 de Beethoven. Sob a condução de um dos mais prestigiados regentes do país, o maestro convidado Jorge Garcia, a orquestra executará obras do compositor alemão. A abertura, Coriolano e a Sinfonia número 4. O ilustre maestro já esteve à frente da Orquestra Sinfônica Nacional de Lima, de São Francisco, da Filarmônica do Rio de Janeiro, de Buenos Aires e de Bogotá. Luísa lê a matéria e vai em direção ao diretor do teatro. Precisa de mais informações sobre o regente. O senhor pode me dar informações sobre esse maestro? Jorge Garcia é um dos maiores maestros da nossa cena musical. É um talentoso pianista e tem um trabalho muito aprofundado de pesquisa sobre a obra do alemão Ludwig van Beethoven. Quando ele foi visto pela última vez? Após essa apresentação, não o vi novamente. Perguntei sobre ele a um produtor musical, que coordena muitas temporadas, mas ele também perdeu contato com Jorge. Imagino que esteja excursionando pelos países vizinhos ou pela Europa. O senhor pode me passar o contato desse produtor? Claro. Com certeza ele tem muitas informações sobre as orquestras da atualidade. O homem anota o contato do gestor cultural e entrega a Luísa. Posso ficar com essa matéria de jornal? Vi que há outros exemplares dela no acervo. Gostaria de ilustrar meu trabalho com essa foto. Pode sim, mas acredito que tem uma foto mais nítida dele. O administrador abre um armário onde guarda uma caixa pequena com algumas fotos com diversos artistas famosos, solistas, maestros e personalidades do universo político. Ele debruça os registros fotográficos sobre a mesa e revira a pilha. Veja, esta está nítida. Ele está de frente. Mas estou com ele na foto. É um problema? Não, não há problema. O administrador demonstra alegria com a resposta. Luísa segura o retrato. Olha para o administrador e tenta segurar o pranto que ameaça rasgar sua garganta. É ele. Gaspar está na foto como sempre, sério e com um olhar tenso, distante. Ela controla as lágrimas. O senhor pode mesmo me ceder essa imagem? Claro, fique com ela. Luísa guarda a foto e a matéria jornalística em um envelope e agradece. O senhor quer ajuda para guardar as caixas e pastas? Não é necessário. Peço para o estagiário guardar. Espero que o livro fique pronto rápido e que seja um sucesso. Depois de publicado, envie uma cópia para o nosso acervo, por favor. Claro, pode deixar. Agradeço muito. Luísa finalmente tem uma foto de Gaspar e conhece seu verdadeiro nome. No mesmo dia, entra em contato com o produtor e solicita uma reunião. Alguns dias se passaram
É tarde e Luísa está na cama, adormecida e segurando o retrato de Gaspar. Thomas entra no quarto. Observa que ela está dormindo e que segura um livro. Aproxima-se e nota, no meio das páginas, a fotografia. Ele tira o livro da mão dela, olha a foto e a coloca na mesa de cabeceira. Cobre as costas da amiga com uma manta, apaga a luz do abajur e se retira do quarto. Pela manhã, a luz do sol entra forte pela veneziana. Luísa desperta, senta-se na beira da cama, olha para o relógio, pega a foto e observa o olhar intenso de Gaspar. Levanta-se e em seguida desce a escada e encontra Thomas, que está lendo um jornal no sofá. Ele fita os olhos nela e dá um bom dia. Dormiu bem? Tive um sono um pouco agitado. Precisa de um café? Acabei de passar. Logo o transporte chegará. Você precisa comer alguma coisa. Eu não vou. Não posso continuar com isso, Thomas. Seus olhos apaixonados são uma tortura para mim. Como assim? O que está acontecendo, Ana? Você sabe que só te beijei naquele dia no teatro? Por carência. Você merece mais. Não pode aceitar tão pouco. Adoro você. Você é meu melhor amigo. Ana, eu vi a foto no seu quarto. É ele, não é? É o Gaspar naquela imagem. Você disse que não tinha registros dele. Não tinha. Consegui aquela imagem com o administrador do Teatro Municipal. Quando foi isso? Quando estávamos no recital, fui até o banheiro e conheci a produtora do espetáculo. Ela forneceu o telefone do gestor. Entrei em contato e solicitei que ele me apresentasse os arquivos dos concertos realizados nos últimos anos. Por que não me disse? Isso é arriscado. O que você disse para ele? Não deu tempo. Você estava muito ocupado com os ensaios. E fique tranquilo. Disse que estava realizando uma pesquisa para um livro. O que você descobriu? Não muito. Apenas seu nome verdadeiro. Isso é bom, não é? Sinceramente, não sei, Thomas. Querida, pare com isso. Vamos, se arrume. Vai ser bom viajar. Respirar outros ares. Você me conta tudo na estrada. Não posso. Está tudo bem. Fique em casa, então. Você não precisa viajar se estiver cansada. Luísa se aproxima um pouco mais e, fitando os olhos em Thomas, diz: Sim, estou cansada, mas é da minha vida. Tudo parece sem propósito. Você nem me conhece. Meu nome não é Ana. Eu também vivo uma vida dupla, falsa. Thomas permanece calado. Em seguida, expressa que, no íntimo, guardava suspeitas de que ela sustentava uma identidade falsa. Por que não me contou? Porque não podia. No fundo, você sabia que seria temporário, não sabia? Conhecia a fragilidade dessa relação. Também fico triste, mas não é justo. Não posso fazer isso com você. Ana, eu assumo o risco. Vamos tentar mais um pouco. Não me interessa se seu nome é Ana ou qualquer outro. Eu te conheço, somos amigos. Amo você. Não posso deixar que você se perca dessa forma. Meu nome verdadeiro é Luísa. Luísa. Ana. Pouco me importa, eu amo você. Pare, Thomas. Você é muito melhor do que isso. Thomas, enfurecido, disse: Sei que seu coração já está ocupado por Gaspar. Mas saiba que ele não voltará. Você precisa acordar e aceitar os fatos. Pare com isso, Thomas. Por que está sendo tão cruel? Quero te resgatar. Você não pode viver assim. Não posso imaginá-la nessas sombras. Você precisa parar. Eu decido a minha vida, entendeu? Eu decido quando parar. Você precisa se acalmar. Pareço nervosa? Verdade, não está nervosa. Tem um sangue frio correndo em suas veias. Isso me assusta ainda mais. Você não é mais a mesma pessoa. Não é a amiga e parceira que conheci. Thomas se levanta, limpa as lágrimas com as mãos. Preciso ir. O transporte já chegou. Estão me aguardando. Está todo mundo lá. E essa é a minha vida. Porque a minha vida é de verdade. E minha verdade é o teatro. Eu sinto muito, Thomas. Eu também sinto, Ana. Ou Luísa, sei lá. Thomas parte aborrecido. Está abalado e não consegue aceitar a ruptura, mas no fundo sabe que Luísa jamais será sua. As paredes carregadas de segredos e sussurros traiçoeiros parecem ter ouvidos atentos, e os delatores se escondem em cada canto. Luísa sabe que suas atividades podem colocar Thomas e os outros amigos da trupe em perigo. Com a responsabilidade dos compromissos assumidos, com o movimento pesando sobre seus ombros,
ela notifica ao amigo de sua decisão de partir, deixando-o livre para encontrar alguém que ocupe seu lugar, não só nas tarefas do grupo, mas também em seu coração. Sua decisão estava tomada e sua partida era inevitável, com ou sem seu apoio. Ao deixar o casarão República da trupe de teatro, Luísa refugiou-se em um modesto apartamento, uma concessão temporária provida por aliados do movimento. O imóvel, simples e despretensioso, servia como seu abrigo provisório, um ponto de partida para um extenso trajeto ainda incerto e repleto de desafios. A partir dali, ela se prepararia para intensos treinamentos e missões de alto risco, cada passo aproximando-a do turbilhão de perigos que definiriam seu caminho. Em uma tarde chuvosa, ela procura o produtor cultural, que havia retornado de uma temporada musical fora do país. Toca a campainha da residência. Quem atende é a esposa do agente. Bom dia, procuro o José Walter. Quem é você? Meu nome é Ana. Liguei para ele há 2 semanas. Marcamos uma conversa. Pode entrar, ele já vem. Meu nome é Marta. Obrigada, com licença. Sente-se, ele já virá atendê-la. Depois de alguns minutos, José entra na sala. Ana, é isso? Sim. Não precisa se levantar. Você quer um café? Marta acabou de passar. Aceito sim, obrigada. José prepara a bebida. Enquanto adoça o café, Marta senta-se ao lado de Luísa. Uma cadelinha pequinês pula no sofá ao lado da mulher, que segura um novelo de lã. José se aproxima, entrega o café para Luísa e oferece um à esposa, que agradece. Então, Ana, você disse que está escrevendo um livro. Sobre o que será? Sobre as orquestras brasileiras e seus maestros. Estou em um capítulo sobre o regente Jorge Garcia. Preciso de informações sobre ele. José olha para a esposa. Ela baixa a cabeça. Ele se levanta e pega mais uma xícara de café. Ana, Jorge é excepcionalmente talentoso. Um dos melhores maestros com quem já trabalhei. Negociei algumas das mais importantes turnês dele. Viajamos por muitas capitais e para outros países. Ele é pesquisador, tem um trabalho fantástico. Você tem o endereço dele? Gostaria de entrevistá-lo também. José olha novamente para Marta. Ela para de enrolar a lã no novelo e a coloca em um cesto. Vira-se para Luísa. Ana, Jorge abandonou a carreira artística, explica. Ele frequentou nossa casa durante muito tempo, até a esposa falecer. Depois disso, o maestro se isolou, cancelou várias datas agendadas e viajou. Isso foi muito complicado. Alguns festivais nos processaram pelos cancelamentos. Perdemos muito dinheiro. O Zé perdeu muitos parceiros. Sinto muito por isso. Qual foi o motivo dos cancelamentos? Ele enlouqueceu, não conseguiu aceitar a morte da mulher. Sabemos que ele não tinha condições de continuar. Por isso, assumimos os desacordos comerciais e o apoiamos. Ele é um homem íntegro, um bom amigo. Há alguns meses recebemos uma carta na qual havia um cheque para reembolsar o dinheiro que perdemos com as multas e comissões que deixamos de ganhar. Mas não usamos, pretendemos devolver. Há alguma forma de entrar em contato com ele? Não mais. Havia a mãe dele, mas ela faleceu há 2 anos. Não tinha outros parentes. E agora nem sabemos onde ele está. Perdemos o contato. Sinto muito por tudo isso. É uma pena não ter como entrevistá-lo. Seria uma grande contribuição para a minha pesquisa. Agradeço por terem me recebido. Não por isso. Espero que consiga finalizar o livro. Desejo sucesso, disse José. Obrigada. Luísa sai da casa do produtor com o olhar perdido e perambulou pela cidade, pensando sobre a rápida conversa que tiveram. Naquela tarde, ao retornar para casa, Luísa sentiu-se vigiada, novamente, e decidiu interromper sua caminhada. No percurso, ela se acomodou em um banco de madeira ainda úmido da recente chuva forte. Observava a movimentação ao redor e, por alguns segundos, olhou para os próprios pés, abaixando-se para ajustar a tira da sandália. Notou pelo canto dos olhos uma criança se aproximando. Era uma visão inesperada. Uma pequena ilha de esperança em meio ao desespero. A criança entregou um bilhete e saiu correndo, galgando como se jogasse um jogo de pular.
Com as mãos trêmulas, Luísa desdobrou o papel. A mensagem, escrita de forma apressada, mas legível, era uma mensagem de amor. Luísa, minha querida, estou distante. Viajei para um lugar que parece um outro planeta. Não há grandes araucárias, mas existem árvores enormes em dimensão e beleza. Não há gralhas azuis aqui, mas escuto outros cantos, outros lamentos. Sinto muita saudade das nossas intermináveis conversas, do seu sorriso, que era o meu sol. Escrevo porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto medo. Minha missão é longa, muito maior do que cabe em uma vida. E você precisa ser forte. Quero que você siga com a sua vida e procure ser feliz. Essa guerra não precisa ser sua. A vida é bela, viver é uma dádiva, não a desperdice. Aproveite cada minuto, cada instante, cada sopro. O mar que tanto amamos chora por nós. Sempre chora, não porque tenha culpa, mas porque entende a nossa dor. Gaspar. Imediatamente, Luísa olhou ao redor, buscando qualquer pista no parque vazio. Não viu mais o garoto que lhe entregou o bilhete. Com uma frágil esperança, ela se dirigiu até a saída do parque, sentindo a força crescer dentro de si. Ele poderia estar ali, escondido entre as árvores. Na calçada, perto do gradil do parque, um homem se aproximou. Sua presença contrastava com o ambiente inóspito. Luísa, espere, disse ele, com uma voz grave e pesarosa. Ela engoliu em seco, um nó se formando em sua garganta. O homem estendeu a mão e, ao tocar seus ombros, Luísa experimentou um conforto passageiro, uma breve interrupção no tormento que carregava. O homem explicou que Gaspar não havia desistido da vida. No entanto, a situação estava se tornando perigosa, com militares silenciando qualquer voz dissidente. O homem olhou fundo em seus olhos e concluiu. Ele tem acompanhado seus passos, de longe, desde que você passou a fazer parte das missões. Mas ele pediu que você não participe da próxima ação. Esta guerra não a levará até ele. O homem falava com uma tristeza que parecia carregar um peso maior do que o revelado. Luísa, com um olhar firme e desafiador, perguntou: onde ele está? Por favor, me diga onde posso encontrá-lo. Não vou parar. Diga a ele que não vou parar, entendeu? Acredite, não sei onde ele está agora. Não foi ele quem me entregou o bilhete. Estou tão no escuro quanto você. O homem ajustou o paletó e, com passos rápidos e decididos, atravessou a rua. Luísa percebeu que aquela conversa não traria uma resposta definitiva, mas seguiu-o até ele parar em um ônibus, entrar e desaparecer nas névoas de diesel. Ela permaneceu um momento na calçada, observando o coletivo se afastar. O som do motor se perdeu na imensidão urbana, mas aquelas palavras ressoariam em sua mente por muito tempo. Virou-se e pôs-se em movimento, como se fosse um mar. Na semana seguinte, tudo estava preparado para mais uma missão. O plano envolvia riscos imensos, e os integrantes moviam-se com cautela. A ação consistia em expropriar os recursos que seriam transportados em um carro forte. O veículo, com a rota conhecida por eles, estava previsto para passar por um trecho específico da cidade. Na noite anterior ao ataque, os militantes se reuniram para revisar os detalhes finais da operação, e um clima tenso pairava sobre o grupo. Luísa, com seu olhar atento e mente afiada, coordenava a ação com calma. Ela assumira a liderança daquela operação após o resgate dos companheiros feridos no hospital da Vila Maria. Determinada, verificava armas e equipamentos, ajustando cada detalhe para garantir o sucesso da missão. Com os primeiros raios de sol, Luísa e os companheiros partiram para o assalto. Uma tarefa audaciosa, desafiando as instruções cautelosas de Gaspar. A operação começou com uma sincronização perfeita. Enquanto um grupo abordava o carro forte, outro fazia a segurança dos arredores. A incursão, envolvendo 3 carros e 7 membros, foi rápida e eficiente. O veículo foi paralisado e o dinheiro transferido para um furgão de fuga. Apesar do sucesso aparente,
o impacto do ato não passaria despercebido. Enquanto Luísa e seus colegas se preparavam para a retirada, uma operação policial coordenada, que parecia estar esperando o momento certo para agir, foi desencadeada. Luísa e os outros perceberam tarde demais a presença das forças de segurança. O cenário, inicialmente vinculado a uma missão perfeita e limpa, sem tiros ou feridos, rapidamente se transformou em um campo de guerra. Os companheiros de Luísa conseguiram escapar, mas ela foi baleada na perna e acabou ficando para trás. O furgão, carregado de dinheiro, partiu rapidamente, desaparecendo em seguida. Cercada pelas forças policiais, lutou com toda a força que lhe restava, mas a desvantagem numérica, o aparato policial e o ferimento na perna impediram-na de seguir. Enquanto seus colegas fugiam para um aparelho montado para essa operação, Luísa se viu algemada e colocada em uma viatura. Seu coração acelerado e sua mente perturbada só lembravam do pedido de Gaspar, como se ele tivesse informações sobre uma possível emboscada. Encaminhada para um centro de detenção militar, ela foi submetida a interrogatórios. As sessões, repletas de métodos brutais, buscavam quebrar sua resistência e extrair informações sobre os integrantes da operação. A dor e o sofrimento eram constantes, mas Luísa se agarrava à sua força interior, lutando para proteger os segredos que poderiam comprometer a segurança dos companheiros. Nos momentos mais sombrios, Luísa enfrentava o desespero, mantendo-se consciente. Seus pensamentos estavam em Gaspar, e ela se esforçava para lembrar dos bons momentos compartilhados com ele. Enquanto os dias passavam e as torturas continuavam, Luísa sabia que sua luta poderia acabar. Pensava que seu corpo não resistiria por muito tempo, e as histórias de Gaspar sobre jovens que cederam e traíram seus companheiros de batalha vinham à sua mente. Ela se negava a fazer o mesmo, preferindo a morte. No entanto, sua situação começou a mudar quando, em uma manhã silenciosa, ela foi transferida para um hospital penitenciário. O ferimento à bala havia piorado, e o médico, ao consultar seus sinais, alertou que ela não aguentaria muito tempo e que a melhor opção seria conduzi-la à clínica. E quando estivesse recuperada, retornaria para mais questionamentos. O local, fortemente vigiado e cercado por muros altos, era um centro médico de tratamento para presos políticos. Em meio ao ambiente austero do hospital, a possibilidade de resgate parecia remota. Enquanto Luísa estava sob constante vigilância, seus companheiros, conhecedores da localização e das fragilidades do sistema, preparavam um plano audacioso para resgatá-la da prisão. Numa troca de plantão do hospital, um homem de jaleco com uma prancheta nas mãos aproximou-se. Como você está? Estou bem. Você consegue se levantar? Não sei. Desde que cheguei, fiquei presa aqui nessa cama. Não sei se consigo. O médico se virou e chamou uma enfermeira. Solte-a. Mas o outro médico do dia disse que ela deve ficar algemada. Ela precisa movimentar as pernas. Esse ferimento pode desencadear uma trombose. Eu a acompanharei em uma caminhada pelos corredores do hospital. Pode soltá-la. Estou mandando. A enfermeira, contrariada, obedeceu às ordens do médico, que ajudou Luísa a levantar-se. Vamos, levante-se. Não seja molenga. Na hora de realizar um assalto, não se fazia de fraca, não é? A enfermeira agora parecia aprovar a conduta grosseira do médico. Luísa se levantou, estava muito machucada. Com os olhos ainda inchados, só conseguia enxergar com o olho direito. O médico segurou seu braço e seguiu caminhando pelos corredores frios daquele hospital militar. Depois de alguns metros, o homem se revelou. Ana, meu nome é Vicente. Estou aqui para resgatá-la. Preste atenção e continue caminhando. Olhe para frente. Aquela porta à direita dá acesso ao estacionamento. São 2 lances de escada. Você precisa ser forte. Tive que entrar sozinho para evitar chamar atenção. A 1 quadra daqui, temos apoio. Você será colocada no porta-malas de um carro. Lá tem uma lanterna e um recipiente com água. Logo estaremos em um local seguro. Ao se aproximarem da porta, Vicente olhou para trás. Os corredores estavam desertos. Abriu a porta e em pouco tempo já estavam na garagem.
O falso médico, ainda vestido com seu jaleco branco, saiu tranquilamente do centro hospitalar. Em menos de 1 hora, estavam em um local seguro. Todos no aparelho estavam felizes com o resgate bem-sucedido da companheira. Ana, sabemos que você não abriu a boca. Você foi uma guerreira. Sabemos o quanto é difícil. Quando aprenderam, mudamos todos os pontos de encontro e desmontamos todos os aparelhos. Imaginamos que você não conseguiria. Luísa tinha um olhar paralisado. Mal tinha forças para falar. Seus companheiros a levaram para uma pequena cidade encravada no interior de Minas Gerais, onde ela ficaria até a sua completa recuperação. Isolada, longe da cidade, começou a se exercitar. Queria endurecer o corpo, preparar-se para o que viria. Ingressou em novos treinos, conheceu algumas lideranças, observava, escutava, aprendia. O céu estava vermelho. Não era metáfora. Era o reflexo fiel da destruição de uma terra em guerra. No campo de treinamento, Luísa fitava o horizonte. O corpo exausto. A mente em alerta constante. A dor era física, mas não apenas. Queria revanche. Não apenas por glória ou justiça. Queria ferir aqueles que a torturaram. Cada rosto inimigo, gravado em sua memória, carregava a sombra de todos eles. Lançou-se ao combate. O mito da fragilidade feminina não lhe dizia respeito. Treinava até exaustão. O corpo, ainda frágil pelas torturas, cedia um pouco mais a cada dia. Mas ela continuava. Não havia outra escolha. Resistir era seu modo de existir. No fim do dia, o cansaço tornou-se insuportável. As pernas já não obedeciam. A visão se turvava. O corpo começava a cobrar o preço. Então veio a dor aguda, seca, no ventre. Em poucos segundos, uma hemorragia e o colapso. Caiu, pesada, como um corpo baleado. Quando Luísa acordou, não reconheceu o lugar. A visão ainda turva, do lado oposto. Uma janela sem vidro deixava entrar o vento. Compressas úmidas cobriam sua testa. A dor ainda estava lá, baixa, constante. Tentou lembrar o que havia acontecido. Aos poucos, os olhos se adaptaram à luz. Tentou se sentar. A dor impediu. Uma mulher se adiantou, apoiando as costas de Luísa em um tecido. Devagar, você perdeu muito sangue. Onde estou? Está segura, mas devia saber. Mulher não foi feita para a guerra. O que aconteceu? Seu corpo ainda está muito machucado. Você não pode continuar. Não posso abandonar a missão, disse Luísa. A voz era fraca. Tenho um propósito. Os companheiros precisam de todos que ainda podem lutar. A mulher suspirou. Sentou-se ao lado dela. Eu entendo. Mas paixão demais também mata. Vi muitas como você, jovens determinadas, com fogo nos olhos. A maioria saiu ferida, muito ferida. Algumas nem isso. Eu sei disso, mas não posso ficar parada. A velha fez um leve aceno de cabeça. Não discutiu. Se você já decidiu, não adianta o que eu diga. Mas ouça, a força verdadeira não vem só do corpo, vem da mente. E mais ainda do coração. Um coração fraco derruba até o mais forte dos combatentes. A guerra é injusta. Não deixe que ela decida quem você é. Lute se tiver que lutar, mas não esqueça quem você era antes. Nos dias que se seguiram, Luísa refletiu sobre aquelas palavras. O corpo ainda doía, sentia sua cabeça pesada. Ao fim da semana, estava de pé, fraca, mas decidida. Aprendera que a guerra não era só feita de batalhas. Era uma disputa mais longa, entre seguir e desistir, entre resistir e ceder. Uma prova diária de resistência. No campo de tiro, isolada do restante das pessoas, Luísa, concentrada, limpava os armamentos. Montava e desmontava uma pistola, repetindo a ação de forma compenetrada. Um rapaz se aproximou e entregou um prato de comida, perguntando: por que você monta e desmonta esse revólver tantas vezes? Ela respondeu com os olhos fixos na arma. A prática constante é o caminho para a maestria. Ninguém se torna bom em algo sem repetir essa ação inúmeras vezes. O jovem se afastou com um sorriso amigável no rosto. Naquela noite, Luísa se aproximou do comando da ação e procurou Isaac, um homem calado e muito experiente que, há alguns anos,
havia lutado ao lado dos camponeses no centro-oeste do país. Luísa sentia que a mensagem recebida por Gaspar poderia ser um enigma a ser decifrado. Seu Isaac, tem um minuto? Perguntou Luísa. Claro. Você quer caminhar um pouco? Sim. Você está se sentindo melhor? Sim, estou. Já estou completamente recuperada. Seu Isaac, nunca falei sobre minha vida pessoal, mas sinto que preciso me abrir. O senhor comandou muitas ações de luta no campo e penso que possa me ajudar a decifrar um problema que está me atormentando. O que aconteceu? Um homem que conheci e com quem me relacionei foi preso. Por esse motivo, me aproximei de Rosa. Por um período, a professora me auxiliou na procura por ele, mas após sua queda, me senti desorientada, sem ter a quem pedir ajuda. Com o tempo, me envolvi na causa e continuei buscando informações sobre ele. O que aconteceu com a Rosa foi terrível. Sim, muito. Continue, por favor. Seu Isaac, muitas vezes eu obtive pistas, porém no final eram sempre indícios que não conduziam a lugar algum. E há pouco tempo soube que ele passou um período em um quartel militar no sul e depois foi transferido para um presídio na capital paulista. Após esse período, nenhuma informação nova. Ninguém tem notícias sobre ele. Isso significa que ele pode ter sido resgatado por companheiros. Não acha? Não sei. Por que você acha que ele está vivo? Recentemente recebi um bilhete dele. Como pode ter certeza de que foi ele que escreveu? Que não se trata de uma armadilha? Eu reconheço sua escrita, seu estilo, sua caligrafia. Foi ele sim. Tem coisas que só ele diria. Outro detalhe importante. Ele não indicou um ponto de encontro. Ao contrário, ordenou que eu desistisse das futuras missões e parasse de buscá-lo. No entanto, algo me diz que ele escreveu o bilhete, querendo passar dicas sobre sua localização. Não tenho certeza, tudo parece complicado. Mas por que ele faria isso? Não sei, e é isso que pretendo descobrir. No nosso último encontro, ele disse para eu não o procurar. E agora esse recado. É estranho, eu sei, mas algo me diz que devo investigar. Está com o bilhete? Posso ler? Claro. Luísa retirou o papel do bolso do casaco e abriu a folha dobrada. Aqui, veja. Ele descreve o local onde está. Estou distante. Viajei para um lugar que parece outro planeta. Não há grandes araucárias, mas existem árvores enormes em dimensão e beleza. Esse trecho fala sobre imponentes vegetações, onde existem tais amostras descomunais, na floresta. Ele também faz referência a uma araucária, que está relacionada à minha história pessoal. Certo, o que mais? Tem essa outra parte. Veja esse trecho. Não há gralhas azuis aqui, mas escuto outros cantos, outros lamentos. Aqui ele faz referência aos pássaros. Às gralhas abundantes no local onde nasci, e menciona outros cantos e lamentos, o que pode estar relacionado aos pássaros da floresta, cujos gorjeios são associados a lamentações. Entendo que possa parecer insano, mas e se não for? E se ele estiver tentando se comunicar? Isaac observa Luísa com pesar, percebendo que ela busca provar algo para si mesma.